irmãos aqui do tempo, eu vou ler, os irmãos só me acompanhem nas suas Bíblias. Lucas, capítulo 6, do 6 ao 11, que diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, Deus, por esses amados irmãos que estão aqui nesta casa. Muito obrigado, meu Pai, pelos irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Irmãos que não podem se deslocar até a tua igreja. Oramos, ó Deus, para os irmãos que estão viajando, irmãos que pegaram a estrada e foram para outros estados, que o Senhor guarde e proteja cada um. Meu Pai, que nessa noite a tua palavra venha gerar, ó Deus, frutos nas nossas vidas, que nós possamos ouvir os relatos, ó Deus, as histórias, ó Deus, olhar para o texto que o Senhor nos deixou e descobrir aqui, ó Deus, as virtudes da vida, ó Deus, aprender a como viver de maneira honrosa, de maneira que glorifique o teu nome, exalte o teu nome. O apóstolo Paulo mesmo disse que nós fomos criados para o louvor da tua glória. Pai, nos perdoa quando nós somos tão mesquinhos, tão avarentos, tão carnais, tão mundanos, ó Deus, e trocamos aquilo que é essencial, aquilo que é de extrema importância, por coisas seculares, por coisas passageiras. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa igreja, que a segunda igreja, possa abrir o entendimento, que os irmãos que estão nos assistindo possam compreender que o Senhor não vem organizar na terra simplesmente uma religião, o Senhor não vem, ó Deus, organizar uma sociedade, o Senhor veio implantar o teu reino, que cresce dia após dia, e a tua palavra diz que um dia o Senhor irá vir nos buscar, para vivermos contigo eternamente. Meu Pai, em nome de Jesus, tira toda a pressão da mente, do coração, toda a ação do diabo, que tenta nos atrapalhar de ouvir a tua voz. O apóstolo Paulo mesmo disse que o Deus deste mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos, que ó Deus, que essa cegueira jamais chegue aos nossos olhos, mas que possamos enxergar a luz de Cristo que está na palavra, que está nos evangelhos. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, Senhor, levanta aquele que está atrofiado, não consegue mais, ó Deus, ser um vaso de bênção,
ser um instrumento, ó Deus, de usado e ousado nas tuas mãos. Que essa noite, essa pessoa possa, meu Pai, sair desse lugar e aquelas que estão nos ouvindo serem completamente transformadas, abençoadas e agraciadas por Ti. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Irmãos, mudanças são necessárias. Mudanças, às vezes nós lutamos, às vezes temos facilidades, mas mudanças são necessárias, irmãos. E nós, concordemos ou não, gostamos sim de mudanças. Vira e mexe, nós damos, principalmente as mulheres, mas os homens também fazem isso, trocamos o penteado, né? Nós olhamos para o espelho e dizemos assim, olha, estou meio anojado da minha cara, já que não dá para fazer uma plástica, mexe no penteado, pinta-se o cabelo. Nós damos uma olhada no nosso guarda-roupa e dizemos, ó, temos que dar uma trocada de roupas, estilo. E assim é o ser humano, irmãos. Mudamos de cidade, trocamos de carro, trocamos de profissão. E assim nós vamos vivendo, porque nós necessitamos disso. Compramos móveis novos e eu e a minha esposa temos percebido, a Ana Cristina, nossa filha, ela tem feito várias mudanças no quarto dela, né? Ela, quando não gosta de uma coisa, ela coloca a mão dela e vai lá e muda. E nós, agora parou, mas nós percebemos há uns meses atrás que toda semana o quarto estava diferente. Ué, mas o que está acontecendo nesse negócio aí, tia? Toda semana tinha uma coisa, ou a cama, ou a escrivania estava... E eu disse, ué, mas o que está acontecendo? Eu disse, não, eu estou encontrando o lugar certo dos móveis ficar, onde fica bonito, onde tenha espaço, onde eu possa fazer tudo, né, da maneira que eu me sinta livre dentro do meu quarto. Mudanças, irmãos, isso é muito normal e é importante, queridos. Nós praticamente trocamos de celular todo mês, né, meu irmão? Alguém que tem dinheiro lança um celular novo, o camarada ou vende o velho, ou já compra um novo e nem está nem aí com o velho. Quem tem dinheiro para fazer isso, faz. Mudanças são necessárias, mudanças fazem bem para nós, irmãos. Mesmo quando nós lutamos e relutamos e lutamos. Eu percebo que algumas coisas as pessoas não mudam. Dificilmente uma pessoa mudar o partido político. Alguns mudam, mas dificilmente mudar o partido político. Dificilmente as pessoas mudarem de time. O time está numa falência, numa derrota, mas o camarada ali aguenta no osso, acreditando que vai melhorar, mas ele não migra para o outro time. Ele pode até não usar a camiseta por um tempo por raiva, né, por descontentamento, mas não troca de time. São coisas que a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de mudar. Agora, o grande problema é que pessoas estão mudando coisas que não deveriam nunca pensar em mudar. Estão trocando de marido e outras trocando de mulher. Isso não deveria nem passar na nossa cabeça. Mas essa mudança está acontecendo e a gente percebe que as pessoas estão tendo facilidade também em fazer isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos aqui, se você não percebeu, há uma mudança radical de paradigma, de cultura, de interpretação e o mais importante, mudança de vida. É muito perigoso nós pegarmos um texto como este, irmãos, que tem um conflito dentro dele, é claro, é nítido. Quem não conseguir enxergar isso porque não está lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo, há um conflito aqui no texto que é sobre o dia de sábado,
Começou a chuva aqui agora, né, irmão? Quem chegou, chegou, glória a Deus. É um conflito sobre o dia de sábado, que há várias interpretações, coisa criada pelo homem, mas é muito perigoso nós ficarmos muito atentos a isso e perdermos o essencial da mensagem. O essencial dentro do texto, que é o quê? Um homem que está sofrendo. É muito perigoso, irmãos, nós começarmos a dar uma atenção muito pesada, muito rigorosa ao sistema de uma igreja, de uma religião, de uma doutrina, e nos esquecermos do mais importante, que são as pessoas. E aqui é um texto tradicional para a gente poder entender e compreender como Jesus olha para a situação. O texto é bem claro, diz que Jesus, num domingo, como era normal, ele estava novamente indo para uma sinagoga. Sinagoga era o lugar onde se ensinava, lugar onde as escrituras eram lidas. Havia uma exposição, Jesus fez isso, e nós sabemos de texto, dentro de uma sinagoga. Sinagoga era um lugar, irmãos, que nós já falamos muito sobre isso aqui, eu acho que não tem necessidade, também de educação, mas existia uma coisa de extrema importância na sinagoga, que era adoração, também se acontecia dentro da sinagoga. Uma coisa que não era normal acontecer na sinagoga era a cura, não era normal. E porque não foi feita para isso. Só que o problema aqui não está somente vinculado à cura. O problema está aqui a um dia, que era o sábado. E os homens, irmãos, começaram na trajetória da caminhada, porque o sábado não surge na lei, isso já é um erro teológico, o sábado surge na criação. Na criação. Diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º, a palavra ali é sabate. Descansou. E aí, diz que o santificou e o abençoou. E aí, nesse processo de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus, começou a se colocar um rigor muito pesado sobre o sábado. O sábado passou a ser um Deus, em vez de ser um servo do homem. O sábado começou a criar mandamentos e filosofias, perdendo o sentido. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu meditando nisso daqui, eu disse, está aí um pecado que o cristão mais comete, isso de maneira geral. Porque Jesus não veio, irmãos, de maneira alguma, tirar o dia de sábado. E nós, como cremos que o dia do Senhor mudou para o domingo, e aí? Se nós fizermos uma pesquisa agora, será que os irmãos estão realmente descansando? Estão realmente adorando? Estão realmente glorificando ao Senhor? Então o pecado é o mesmo, você entendeu? Se você não guarda o sábado, mas também não guarda o domingo, e não guarda dia nenhum, você está com sérios problemas. Nós estamos com sérios problemas. E aí surgem problemas no casamento, no trabalho, doenças no próprio físico, porque não temos essa palavra de descanso e de ordenança de Deus. Agora, muito cuidado para não transformar o sábado num Deus. Aí que está o problema. Porque o sábado foi feito para o homem. É o que isso vai ensinar.
não o homem para o sábado. Você está entendendo? Entendeu? E aí Jesus vem ensinar e mostrar para os nossos leitores aqui, para esses homens estudiosos, porque o texto vai falar que existem escribas e fariseus, não são ignorantes. Já falamos aqui na igreja o que é um escriba, o que é um fariseu. Esses homens tinham uma facilidade, uma habilidade de guardar todos os versículos do Pentateuco. Então, está falando com gente que conhece, irmão, que sabe. E nem Jesus tirou esse conhecimento dele. Disse: quem está sentado na cadeira de Moisés é os escribas e fariseus. Eles sabem mesmo. Tudo que eles falarem, vocês pratiquem. Mas as obras deles é que é o problema. Essa vocês não copiam. Então nós estamos diante de um texto aqui, irmãos, que tem que tomar muito cuidado para nós não irmos para o outro extremo também. Porque alguns irmãos, de maneira libertina, de maneira liberal, começam a achar então que agora chegou o tempo da graça, então é só graça, e eu não tenho responsabilidade alguma diante de Deus. O texto vai nos fazer enxergar de uma outra forma, irmãos. Na verdade, como eu disse para alguns irmãos aqui, e mostrei biblicamente isso, no tempo de Jesus, ou na dispensação da graça, é mais difícil, é mais complexo, algumas coisas na Bíblia, que no tempo da lei. Vocês não sabem disso. Porque na lei adulterar é adulterar mesmo, é dormir com uma mulher, né? É ter relação fora do casamento. Jesus disse: olha, isso aí é pouco. Se você olhar de maneira impura por uma mulher, você já está adulterando. Bom, facilitou ou a coisa apertou mais ainda, irmão? Facilitou ou apertou? As Escrituras dizem que assassinato é assassinato mesmo. Olho por olho, dente por dente, né? Assassinato. Agora, João diz o seguinte: se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Ué, mas para aí. As coisas então ficaram mais complicadas, então, na verdade. Jesus e o Novo Testamento vai tratar na raiz do problema. Então, irmão, nós estamos diante de um texto aqui que a gente tem que começar a compreender, a entender. Não sei se os irmãos sabem disso, existiam 39 proibições no sábado. Isso foi inventado. Por quê? Porque se você procurar o Antigo Testamento e ler as passagens, você não vai encontrar passagens explícitas, claras, quais eram as proibições. Então, como não tinha nada tão claro assim, começou a fazer o quê? Vamos tentar descobrir ou buscar, inventar coisas que possam fazer com que as pessoas guardem o sábado. E aí, queridos, começou a surgir coisa de tudo que é lado, e o que eu gostaria de dizer para os irmãos é que eles não pegaram isso do vazio, irmão. O que eles fizeram? Eles olharam para o templo, ou melhor dizendo, da maneira que foi construído o tabernáculo, não o templo em si, mas o tabernáculo, e eles começaram a perceber que naquela construção poderia se pegar algumas coisas, ou praticamente todas, o que proibiria uma pessoa de fazer no sábado. Então, não se podia no sábado, de maneira alguma, semear, arar, colher, catar qualquer coisa, preparar alguma coisa, amassar, e aí por aí em diante, queridos, e aí em diante, trabalhar com couro, escrever, cortar, acender fogo ou apagar fogo. Por quê? Porque isso fazia parte do tabernáculo, isso acontecia no tabernáculo. Como? 6 dias. Então, não faremos nada semelhante a isso no sábado. E jamais carregar algum objeto, transportar de um lugar para o outro. E aí,
essas ordens ou essas leis inventadas começou a trazer um peso muito grande para o povo. Por quê? Se você lê o capítulo 6, o começo do versículo, do começo do capítulo, versículo 1, você vai perceber que existe já um conflito sobre o sábado, porque Jesus permite que os discípulos colham espigas e comam, e o dia era qual dia? Era o sábado. Então já havia um conflito. E agora Jesus entra dentro da sinagoga, e os irmãos percebem que já não há mais aqui nenhuma constrangimento dos fariseus e dos escribas de falar em alto e bom som, que eram opositores do ministério de Jesus. Irmãos, eu quero pegar algumas lições aqui nesse texto, queridos, e no decorrer da mensagem nós vamos aprender algumas coisas mais claras e mais profundas, e mostrar para os irmãos que a história desse homem muda totalmente. A maneira de se interpretar o sábado, a partir desses episódios, mudou. Até na visão judaica de hoje. Então, há uma mudança clara no texto. Eu gostaria de dar um nome para essa mensagem, irmãos, para a gente crescer nessa linha e nessa direção sobre essa questão. Atitudes que podem mudar o destino de uma pessoa. Presta atenção aqui, irmãos. O grande problema nosso é que nós acreditamos que algumas coisas, ou a maioria delas, acontece sem eu fazer coisa alguma. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto é claro em dizer que o milagre acontece. O texto é claro em dizer que realmente Jesus operou o impossível. Mas há sim uma atitude, uma ação da pessoa. Então, se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso entender que algumas atitudes são necessárias, irmão. Às vezes a pessoa quer trabalhar, mas nunca sai de casa para entregar um currículo, ou ao menos para dizer para os irmãos, ou para os vizinhos, para os amigos, para os parentes: cara, eu quero trabalhar. Nada. Mas ele quer que mude. Nós queremos que a nossa situação dentro de casa, relacionamentos com a esposa, com os filhos, causem mudanças, mas eu não tomo nenhuma atitude. É necessário atitude. Irmãos, o milagre é Deus. Presta atenção que eu vou falar para os irmãos. Aquilo que é do homem fazer, Deus não faz. Deus age na área que Ele é Deus e é especialista. Na área que é nossa, é nós, irmãos. Como diz aí a gíria dos jovens, não sei de quem, é nós na fita, é nós, irmãos. Não tem esse negócio de querer transferir para Deus. Não dá certo, irmãos, em lugar nenhum. Nós vamos sempre clamar para o milagre de Jesus. Irmãos, Jesus fez milagre para multiplicar os pães em 3 anos, só 2 vezes, irmãos. Foi ter que administrar o negócio. E fez porque tinha uma multidão. Porque se ele abrisse o saco lá, que era praticamente um saco, né? De o Judas, que já reclamava para dar comida para os próprios discípulos, imagina para aquela multidão, não teria nem dinheiro. Então ele faz um milagre. O problema é que nós queremos milagre todo momento, irmãos. E existe, acontece. Mas existe sim, irmãos, algumas atitudes que nós temos que tomar. Isso é importante, é necessário. Começando com a história desse nosso personagem aqui que nós nem sabemos. Ele está no lugar certo, né, irmão? Ele está no lugar certo. Ele está no lugar certo
e a pessoa que está ministrando no dia é a pessoa certa. O problema é que nós queremos o milagre de Deus debaixo dos cobertores, e às vezes não está lá, irmão. Às vezes não está lá. Então eu quero olhar com os irmãos as atitudes desse homem que mudou o destino dele, e Jesus, com essa história aqui, com esse fato, ele muda muitos paradigmas também. Primeira coisa, queridos, a sua verdadeira motivação. Talvez você não enxergue no texto, mas está claro e claro no texto. Os versículos 6 e 7 diz assim: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Irmãos, entenda o que eu vou dizer para os irmãos. Naquele tempo, enfermo e doente não podia entrar na sinagoga. Então, acredita-se que esse homem estava bem escondido ou fora da sinagoga, do lado de fora. Os irmãos são sabidos, são pessoas inteligentes, que a sinagoga naquela época não tinha o máximo de pessoas que comportavam a sinagoga, eram 100 pessoas, não podia ser mais do que isso. Mas 100 pessoas, dependendo do local, já é muita gente. E naquele tempo, irmãos, sinagoga é diferente do formato que nós temos hoje como igreja, como a nossa aqui. A sinagoga era feita como um U e degraus, onde as pessoas se sentavam e algumas ficavam em pé, mas o normal era se sentar. E o pregador, aquele que ia instruir, aquele que ia ensinar, aquele que ia falar alguma coisa, ficava no centro. No centro. Então, todos tinham olhos para ele. E numa visão muito clara e precisa, em tudo que ele ia fazer. Porque o formato, o ângulo era para isso. Até para que quando ele falasse, não tinha necessidade de microfone, não tinha de megafone, de nada. Ele falava e todo mundo entendia. Só que, irmãos, ninguém saía de casa para ir para a sinagoga para ser curado. Porque não era essa a intenção. Esse homem sai de casa com um propósito, com uma motivação, e com toda certeza, não era para ser curado. Ele vai para a sinagoga, aquilo que era característica de se fazer no sábado: agradecer, santificar-se e adorar a Deus. Esse era o objetivo dele, de ir para a sinagoga. E o texto diz para nós que a motivação dele, podemos ver claramente, era essa. Mas a dos escribas muda a história. Diz o texto, olha só o versículo 7, diz: os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Duas motivações totalmente diferentes. Uns procurando buscar um furo, um tropeço, um erro. Uns buscando fazer uma crítica, um apontamento. Mas o outro foi com o espírito de adorar. Irmão, nós sempre vamos ter isso na igreja. Goste você ou não, goste você ou não, nós sempre teremos isso na igreja. Pessoas que vêm para adorar e pessoas não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja. Umas pior, vêm para criticar, bocejar, reclamar, Presta atenção aqui, irmãos.
Nós estamos falando de Cristo, e aqui é uma palavra, é uma defesa teológica que nós podemos defender claramente nas Escrituras. O texto diz para nós, é só você olhar, que Jesus, olha o versículo 8, a parte A, Jesus conhecendo os pensamentos deles. Meu amado irmão e minha amada irmã, não se preocupa quem está do seu lado, porque Deus sonda corações e pensamentos. Jesus sabia o que aquelas 100 pessoas e quem estava ali com intenção de adoração ou sendo um instrumento do próprio diabo naquele lugar. Irmão, nós sempre vamos ter isso na igreja. E quem é que sai cheio e quem é que sai vazio? É muito fácil. Irmãos, quem vem para adorar, na verdade nós não viemos, ou melhor dizendo, nós não estamos aqui para adorar, nós já estamos em adoração e chegamos para adorar em comunhão, porque é isso que Jesus quer ensinar nesse texto, que não é negócio de guardar um dia só, que é o sábado. A vida de vocês tem que ser uma adoração, todo dia, toda hora, porque Deus continua sondando os corações e os pensamentos, porque isso é o problema da religiosidade, irmãos. Esse é um problema gravíssimo, porque eu estou num ambiente agora aqui religioso, então eu boto a minha capa de fariseu, e então vou agora me tornar um adorador. No momento que eu saio da presença dos olhos dos irmãos ou da igreja, seja de quem for, parece que Deus ficou cego, não enxerga mais, não sonda mais corações e pensamentos. Ele então, irmãos, isso é contra a nossa teologia reformada em todos os aspectos. Jesus está mostrando aqui claramente. E meu amado irmão e minha amada irmã, muito cuidado, porque Deus, Ele quer sim saber qual é a minha real motivação. Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Está atrás, irmão. E Deus sonda e observa as nossas intenções. Abra sua Bíblia em Provérbios, para você ver como Deus observa essas questões. Olha só, Provérbios, o capítulo 21. Abra aí. Provérbios capítulo 21 e o versículo 27. Olha o que diz o texto. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Diz assim, irmão, já o sacrifício já está rejeitado, mas a intenção maligna é pior, diz eles. Irmãos amados, a Bíblia diz que naquele grande dia, Paulo disse isso, diz assim, não julgais antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os desígnios dos corações. Não cai nessa armadilha, isso é uma teoria do diabo. O inferno
está cheio de pessoas com boas intenções. E jamais, irmãos, o inferno está cheio de pessoas com intenção maligna, por isso que está no inferno. Jamais. Deus sonda a sua intenção. E esse homem está indo para o templo, ou melhor dizendo, para a sinagoga, com o espírito de adorar. Está com um problema. Sério, irmãos. Vocês vão perceber no texto que ele está com um problema seríssimo. Nós lemos rápido e não percebemos, mas há um problema gravíssimo no texto. Por quê? Já começando a dar uma introdução. Por quê? Porque está doente ou com a mão seca. Já era motivo de que ele tinha feito alguma coisa e estava sendo punido por Deus. Essa era a teologia da época. O enfermo é porque desobedeceu, fez alguma coisa. Então ele está com um problema, uma pressão já religiosa sobre ele. Mas esse é um dos pedacinhos da ponta do iceberg. Então, meus irmãos, muito cuidado. Jesus disse que muitos naquele dia e virão até ele, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos milagres, falamos em outras línguas, pregamos. Senhor, está certo a nossa entrada? E Jesus disse: não vos conheço. Não disse, presta atenção aqui, Jesus não disse que eles estavam mentindo, não disse isso, que eles não faziam milagres, que eles não falavam em novas línguas, não disse isso. Jesus disse assim: olha, apartai-vos de mim, porque os vossos corações estão cheios, tomados pela iniquidade. Então, comigo não tem nada. Você entende, irmãos, que Deus não cai nessa armadilha, irmãos. Nós caímos nessa armadilha. Nós caímos nessa armadilha, irmãos. De achar o que importa para Deus é o que eu faço. Não. Até os falsos pastores, profetas, mestres, são usados para salvar pessoas, mas isso não dá credencial para ele entrar no céu. Ele sonda. E aí você sabe que até o profeta Samuel caiu nessa armadilha. Diz o texto que quando ele foi ungir Davi, apresentou-se os filhos de Jessé. E Samuel, como homem, como qualquer um de nós, quando viu aqueles meninos todos prendados, ele caiu os queixos. O primeiro que se apresentou disse: estamos diante do rei de Israel. É bem provável que Samuel já grudou ali na botija, né, para ungir ali, e Deus disse: para aí, rapaz, para aí. Eu não vejo como vê o homem. O homem só enxerga o estético, o exterior, mas eu vejo o interior, o coração. Irmãos, é por isso que muitos irmãos tomam pancada. Irmãos, eu olho para alguns irmãos dos meus relacionamentos. Eu não sei como é que aquele camarada, aquela irmã, aquele irmão aguenta tanta pancada, cara. Mas é pancada da vida, pancada de amigos, pancada de estranhos, pancada, tudo que é lugar, pancada. Eu disse: rapaz, aí você encontra o cara e está dando um sorriso. Mas, rapaz, como é que esse cara aguenta, tio? Como é que essa mulher aguenta? Casou com um cavalo, nem um homem. Buscou o príncipe, mas quando foi ver, descobriu que era um cavalo, entendeu? Problemas de saúde, problemas financeiros, problema de todo lado. É porque o coração, irmãos, é de adorador. E a pessoa quer cair, Deus levanta. E quer desanimar, e Deus fortalece. E quer dar para trás, de Deus coloca uma situação, uma pessoa. Você está entendendo, irmãos? É muito importante. Um dia eu estava na casa de uma senhora, e ela estava com uma doença muito grave, gravíssima mesmo, né?
tinha feito com que ela parasse de trabalhar e várias coisas que ela fazia não podia fazer mais. E uma pessoa muito culta, uma pessoa muito instruída, uma pessoa muito fina, polida. Né? E eu estou lá e já tinha feito algumas visitas já para orando a Deus, para operar um milagre, e aquela coisa toda que a gente sabe, a gente ora e pede, clama. E um dia, irmãos, não sei por qual motivo, eu perguntei para aquela senhora assim, disse: minha senhora, se Deus operasse a cura agora, o que a senhora faria? Porque eu só enxergo o exterior, né, irmão? Não consigo chegar ao interior. Eu disse: pastor, se Deus me tira dessa situação, dessa nhaca que eu estou vivendo, eu volto a praticar todas as minhas obras mundanas que eu fazia. Eu vou para farra, vou para cachaça. Eu disse: meu Deus do céu, a minha oração está errada. A minha oração é que Deus transforme o coração dessa mulher, porque não, irmãos, Deus sempre viu aquilo, eu não enxergava. Resumo da história, está até hoje do jeito que estava, talvez até pior. Porque Deus sonda os corações, irmãos. Não estou dizendo que todo mundo, porque tem boa intenção, todo mundo que tem a motivação certa, Deus tem obrigação de curar. Não, irmãos. Não, mas que ele enxerga, porque o texto aqui está nos mostrando que a intenção desse homem não foi de momento algum, porque ele deve ter já entrado nessa sinagoga e saído muitas e muitas e muitas vezes, escutado a palavra muitas e muitas e muitas vezes, só que nesse dia o pregador era diferente. Esse era o dia. A intenção, queridos, Deus. Só que não dá para ficar só na intenção, irmão. Só na intenção não muda a vida de ninguém, isso aí você pode ter certeza. Isso começa assim o texto. Vamos ver o que diz mais. Sua facilidade em obedecer. Olha o que diz o texto, irmãos. Versículo 8, a parte já B, que eu já li para os irmãos. Disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então você percebe que ele estava sentado, né? Jesus dá uma ordem para esse homem. Os irmãos têm que entender que ele está sob pressão, irmãos. Mas diz o texto que quando ele escuta a voz de Jesus, não diz com clareza onde ele estava, o lugar que ele estava. Porque você sabe que os críticos sempre ficam nos lugares mais estratégicos, né, irmão? E os coitados, os mais simples, ficam no lugar mais... Diz que ele levanta-se, naquela ordem, com suas próprias pernas, irmãos. O que está doente, o que está com problema, é a mão. Não é as pernas. O grande problema é que nós temos um problema, e aí achamos que tudo é problema. Mas espera aí, querido. Tudo é problema. Aí eu estou com uma espinha agora, eu não vou para o culto hoje porque eu estou com uma espinha. Mas o que tem uma espinha? Te aleijou das pernas a espinha? E irmãos, venhamos e convenhamos. Nem todo mundo é tão belo que faz tanta diferença uma espinha lá ou aqui. Tem gente que é traumatizada com tudo, mas presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Eu não consegui fazer o penteado, mas o que tem a ver com o penteado? Então o problema desse homem estava na mão, mas a ordem de Jesus diz: levanta-te.
E eu não preciso ir aí, pegar a tua mão, te pegar no colo e trazer até aqui. Faça, irmãos, prontamente, diz o texto, que o homem se levantou, sem constrangimento, sem medo, e obedeceu, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer. Obediência, irmãos. O texto, para nós, é claro. Ele sai do anonimato, escondido, e você vai perceber isso logo depois eu vou falar, e toma uma postura, uma atitude. Meu amado irmão e minha amada irmã, Deus não precisa responder para ninguém o que Ele vai fazer ou o que Ele está prestes a fazer. O nosso papel é obedecer, irmão. Não é perguntar para Deus o porquê. Ah, mas eu não estou entendendo. Não tem que entender, tem que obedecer e pronto. E o texto vai dizer para nós que ele não foi para frente ou para o centro, onde todo mundo ia olhar ele, e a coisa aconteceu rapidamente. Jesus vai dar o discurso agora Jesus vai dar o discurso. Agora vai começar a pregação. Ele diz, agora, irmãos, presta atenção, e o negócio aqui não aconteceu rapidamente. Isso aqui, como eu disse, é resumido o negócio. Mas Jesus então vai começar a pregar, com um homem na frente dele, todo mundo olhando, aqueles que vieram para adorar, aqueles que vieram para criticar, aqueles que eram de Deus, aqueles que eram do diabo, e Jesus então vai começar a trazer a mensagem. Diz que ele fica ali, então Jesus, diz assim, então disse Jesus a eles. Ele começou a pregar, agora começou a mensagem, agora eu estou só na introdução, agora eu vou começar a pregar, agora eu vou começar a mensagem. Diz que ele começa então, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Por quê, irmãos? Mesmo nessa época aqui, tu podia sim, no sábado, se uma pessoa estivesse em risco de vida, você fazer alguma coisa por ela. Só que Jesus é aquele que aperta, toca no lugar certo. Porque se você lê Mateus, Jesus vai dizer assim, para aí, queridos. Quer dizer que se a ovelha de vocês cair num buraco, estiver ali com problemas, podendo até morrer, qual de vocês que não vai lá e tira a ovelhinha e resgata ela? E eles estão praticando algo da Bíblia, irmãos. E Provérbios diz para nós que o justo cuida dos seus animalzinhos. Isso é uma questão de justiça. Agora Jesus está dizendo assim, para aí, quer dizer que então que um homem vale menos do que um animal? É isso? E aí todo mundo se cala. Ninguém fala nada. Porque a verdade dói, né? A verdade às vezes nos faz nós ficar rosnando que nem cão pelos cantos. Marcos diz que Jesus se condoeu, indignado com a dureza do coração daqueles homens. Meu Deus, aonde nós chegamos, cara? Quer dizer que um ser humano vale menos do que um animal para se alimentar vocês, para ser sacrifício no templo. Por isso que ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar é fácil, irmão. E obedecer, entendeu? Então o texto está dizendo para nós aqui, queridos, que Jesus começa a pregar.
Escuta o texto, diz que ele fitou os olhos em todos. Jesus, a única pessoa que ele não olhou foi para esse homem que está aqui. Fitou os olhos em todos. Olho no olho. Está aberto às críticas. É o que ele está dizendo. É pergunta, né, irmão? É pergunta. O texto é pergunta, está perguntando. Então, se alguém pergunta, é porque ele quer uma resposta. Pergunta se... a pergunta que eu faço é que se você encontra no texto alguém que se diz ou tem capacidade, porque esses homens são doutores para falar pelas costas, mas pela frente não são ninguém. Entendeu? São homens conhecedores para tentar minar a cabeça do povo, mas para falar abertamente, dizer, olha, está aberto às críticas, irmãos. Como um dia eu estava na igreja falando sobre o alcoolismo, a bebida, e estava em escola dominical, e eu citei vários textos, o perigo, que a Bíblia sempre está nos mostrando, e textos e mais textos, mais textos. Eu disse, irmãos, me mostra um texto da Bíblia onde Deus incentiva a bebida e o alcoolismo. Deus. Pode falar. Eu mostrei 500 que ele disse que ia tomar cuidado. Aí um irmão levantou a mão e disse assim, pastor, nesse assunto eu tenho mestrado e também já estou com o diploma de doutorado. Não existiu um cachaceiro pior na vida do que eu. E tudo começou com um gole. Tudo começou com um gole. A coisa foi indo. Eu era um homem tão bêbado, tão alcoólatra, pastor, que eu chegava em casa, me jogava no sofá, uma vergonha para os filhos, para a esposa, e ali me atirava, só voltava, me acordava amanhã para ir para o serviço. E assim eu repetia. E assim durou um tempo longo na minha vida. E eu estou aqui para dizer para todos aqui, disse ele, escute o que está sendo falado aí. Porque eu experimentei e sei o amargo dessa caminhada. E quanto a gente perde. Tudo. Respeito, dinheiro, saúde, tudo. E Deus, graciosamente, resgatou aquele amado irmão. Então, irmãos, obediência. E ele, prontamente, diz o texto que ele se levanta e vai à frente. E Jesus começa a discursar, e ele está ali. Não perguntou para Jesus, vai demorar, Senhor? A gente vem para a igreja e já está preocupado com o horário, né, irmãos? Olha, se o jogo do Grenal for para prorrogação, o cara nem tem que demorar para enterrar a mãe. Ele disse, olha, a mãe enterra depois, mas a prorrogação tem que assistir. Tá infartando, deixa infartar, dá um remedinho para depois. Se for para mais um momento de jogo, o cara aguenta tranquilo. Mas agora não. O culto nós temos que tomar cuidado. O horário. Diz que aquele homem ali estava ali, irmãos. Escutando a mensagem, saboreando, tranquilo, não bocejou nenhum momento de vontade de ir, de ficar. Não, tranquilo, Senhor. Pode pregar à vontade. E diz o texto, então, que Jesus termina aquele momento ali, fitou os olhos em todos. Em todos. E todos estavam de olho nele, né? Isso é óbvio, né? Diz que todos estavam de olho. É culto que nem até uma mosca o cara escuta, né? É um culto que eu vou te contar, né? Ali, olha, irmão, até um sapo dá um grito lá fora, o cara escuta. Ali era atenção total. E aí eu quero encerrar. Sua confiança na graça de Deus, irmãos. Jesus diz para aquele homem, no versículo 10, ele diz, disse ao homem, estende a mão. Novamente, obediência. E ele assim o fez. E a mão
ele foi restaurado. Presta atenção agora aqui, meus irmãos. Que momento aconteceu um milagre? Porque Jesus não orou pela mão dele. Não ungiu com óleo. Não deu uma sapateada e expulsou o demônio. Se ele teve que estender a mão é porque ele estava escondida. Acredita-se que ele estava com uma túnica e praticamente ninguém sabia. Alguns apócrifos, e Jerônimo vai dizer isso, que esse homem era um carpinteiro, um pedreiro, que tinha uma necessidade de ter a mão, e só Lucas diz isso, que era a mão direita, e mão direita para o judeu é a força, é direção, é segurança, é firmeza. Esse homem está completamente quebrado, ele está envergonhado, porque mão aqui, irmãos, no original é que secou a mão dele, era uma coisa horrorosa, não tinha mais carne, era só pele e osso. Acredita-se que ele contraiu isso, ou um acidente de trabalho, não nasceu desse jeito. Todo mundo conhecia ele com essa situação. Esse homem não está somente com um problema, irmão, físico. A autoestima dele está no chão. É um homem inútil para a sociedade, inútil. Porque nós temos a ideia, não, esse cara está encostado no NPS, só no Brasil, irmão. Irmão, a gente fala algumas coisas na Bíblia que não tem nada a ver com o nosso contexto, irmão. Tem irmão que está até se batendo, ver se consegue quebrar a perna, o outro está tentando cortar os dedos, para tentar ficar encostado aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, uns até se aposentam, porque pega, aonde tem fogo, enfia a mão lá e torra os dedos, vai ser quando é. Irmãos, quem faz perícia sabe disso. Mas aqui nessa época, irmão, não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem nada. Você trabalha até morrer. Se não tem o que fazer, vai mendigar. É isso que ele está dizendo, Senhor, eu vou tornar um mendigo. E quem sustenta a casa? O homem. É o homem que sustenta a casa. E esse homem está com esse problema, irmão. Terrível, mas ele confia, irmãos. Por quê, queridos? Jesus chama ele. Jesus expõe agora o problema dele. Jesus tira ele de uma situação confortável, apesar de dolorosa, difícil, opressora, mas ainda confortável, e diz: agora aparece no meio, querido, e expõe o teu problema. Agora, quando aconteceu a cura, irmãos? Quando Jesus entrou na sinagoga? Quando Jesus chamou ele? Diz que quando ele estende a mão, ele tomou um susto, porque a mão é uma cura progressiva, assim como aconteceu com os 10 leprosos. Então a motivação, a obediência e a confiança. Agora, meu amado irmão, pode procurar, porque eu procurei, para falar isso eu procurei. Pode procurar na história, pode procurar nos apócrifos, pode procurar em qualquer pai da igreja. Qual era o nome desse homem, irmãos? Qual era a família desse homem? O que ele fazia, ou quem ele era na sociedade? Nós não temos nada sobre esse homem. Nada. O que destaca ele, ou o que chama a atenção para nós, é que ele tinha uma mão atrofiada. Ele tinha uma mão seca. Ele tinha uma mão que era inútil. Uma mão morta. Confiar no favor de Deus é isso. Esse homem, por merecimento, ele não recebe nada. Ele não fez nada.
E nós sempre temos que achar alguma coisa que eu tenha. Aqui que Jesus está ensinando. Ou vocês entendem que o meu reino, ou vocês entendem que uma religião verdadeira tem que expressar bondade, tem que expressar misericórdia, tem que expressar realmente a graça do Pai. Não importa o passado, não importa como esse homem contraiu esse problema, não importa quem ele é, o importante é que ele está aqui, está com um problema, e eu sou a solução do problema, e eu vou resolver esse problema, e Jesus resolve o problema, e não se revela nada sobre esse homem, nada. É confiar, irmão. É confiar que quando Deus te chama, Ele não te chama para te envergonhar, meu amado irmão. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? E agora? Estou sendo convocado para tocar, para cantar, para falar. Irmão amado e a irmã, se Deus o chama, não é para envergonhar você, e nem expor os teus problemas sem a intenção de resolvê-los. Jesus estende a tua mão, sem alarde, sem a campanha da mão ressequida. Vamos fazer a campanha, semana que vem a campanha, irmão, vamos fazer aqui. Já o Alessandro fica lá na frente, vamos passar ali o óleo na mão de todo mundo. Irmão, não tem nada disso. Irmão, é simples, objetivo e direto. Se já tinha um monte de inimigo querendo a cabeça de Jesus, depois desse fato aqui, diz que aí só aumenta. Diz. Interessante, irmãos, um fato desse acontecendo no meio de uma comunidade religiosa, no meio de alguém que diz que lê a Bíblia, conhece a Deus, deveria, irmãos, todos, numa só voz, levantar as mãos para o céu e dizer glória a Deus, glória a Deus. Deus visita o seu povo, Deus faz, Deus realiza. O texto diz que acontece o inverso. Os inimigos pior ficaram, diz o texto, que se alinharam ou se afiliaram com seus inimigos, que eram os herodianos, tramar como tirar a vida, destruir Jesus, acabar com o ministério dele. O texto diz que esses homens saíram furiosos. Essa é a diferença, irmão. A maneira que tu sai da igreja tem a ver com a maneira que você entrou. É óbvio. Se você entrou com um espírito de porco, vai sair pior. Você pode chegar até aqui machucado, ferido, doente, com problema, mas o espírito é de adorador. Eu disse, Deus está naquele lugar, e quando Jesus está no lugar, irmão, pode esperar que coisas extraordinárias vão acontecer. Jesus, aonde passava, está pronto. Esse homem confiou, irmãos, disse, olha, eu não tenho como pagar, sou pedreiro, sou um carpinteiro, trabalho com pedra, com madeira, eu não tenho condições. E ele diz assim, o Senhor deve me entender, porque como ele era carpinteiro também, né, temos a profissão muito parecida, vai me entender que dinheiro está difícil, está curto o negócio. E ele confiou, queridos. Ele confiou. Irmãos, esse é o processo. A mudança de um destino, a mudança de uma vida. Esse homem mudou. Ele ficou conhecido em todo lugar, tanto que ele foi para os evangelhos. Literalmente, mundialmente, internacionalmente, ele ficou conhecido. Mas no local onde ele estava, inserido, e aqui é uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. Eu não posso ser covarde em deixar de fazer o bem, porque vão se levantar inimigos.
Eu não vou fazer o bem para a Lorena, que vai que eu faço o bem para a Lorena, os inimigos da Lorena vão ficar meu inimigo. Que situação. Irmão, Jesus não estava preocupado com isso. Vai ferir a religiosidade. O ser humano é o mais importante. Deus, quando fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. O homem e a mulher. Diz o texto que Adão procurou entre todos os animais para encontrar uma companheira, mas não encontrou. Aí Deus, vendo aquilo, disse, então tem que criar alguém à altura. Isso mostra para Deus, mostra para nós que Deus faz a separação, irmão. Separação. Então, meu querido e meu amado irmão, entenda e compreenda, querido. Você precisa, se quer mudar história, situação, algumas coisas são necessárias. Tudo que Jesus pediu para esse homem aqui, ele era capaz de fazer. E nada era difícil, né, irmão? Nada era difícil. Nada era impossível. O impossível foi ele que fez. O milagre de Lázaro é a mesma coisa, né, irmão? Jesus disse, onde está o morto? Ah, mas já está 4 dias. Não interessa 4 dias. Ah, está fedendo, mas o pecado fede mais. O pecado fede mais. Nazarena de Deus. Esse monte de marmanjão aí, tudo com academia e sarado. Retire a pedra. Porque não vai querer que eu tire a pedra. Isso é coisa do homem, irmão. É você, sou eu, é nós. E Jesus disse, agora eu vou fazer a parte que é de Deus. Trazer à vida alguém morto já há 4 dias. Disse, Lázaro, sai. Ninguém vai lá buscar ele. Ué, a ordem. Eu gostei de uma interpretação de um irmão que disse, ele tinha que dizer Lázaro. Tinha que dizer o nome Lázaro. Porque se Jesus dissesse assim, morto, sai para fora. Ia sair todo mundo de morto levantando, porque todo mundo ia obedecer a ordem, ia ser um exército de morto, tudo ressuscitando. Tinha que ser Lázaro, específico, Lázaro. E saiu aquela múmia toda enrolada. E eu disse, olha, agora dá uma ajuda para ele, porque vocês amarraram o cara todo desse jeito assim, ó. Vou dar uma força para ele aí. Interessante que ninguém reclamou do cheiro, irmão. Não tinha mais fedor. E quando Deus faz uma obra na vida da pessoa, o podridão do pecado, a imundícia, sai fora, né? Então, meu amado irmão, confie, obedeça. Tome cuidado com as tuas motivações. Toma cuidado. Deus está interessado na sua real motivação. E se você tem a motivação certa, então você vai obedecer. Vai obedecer. E interessante que Jesus não disse o nome dele no meio daquelas 100 pessoas. Disse, você, vem para frente. Ele sabia que era ele. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos quando Deus está falando com nós ou não. Os irmãos sabem. Eu estou aqui essa noite, não precisa eu ficar dizendo, ó, Danilo, essa palavra é para ti.
É bem provável, se eu falar isso é porque não é. Porque se é, Danilo sabe. A carapuça serve direitinho. Não precisa dizer Lorena. Olha, Lorena, Deus foi. Você sabe. Ele sabia que era com ele. Ele foi, obedeceu. Nós sabemos quando o chamado é nós. Agora você precisa confiar, querido. Precisa confiar. Confiar na graça. Não é o que você faz, meu amado irmão. Não. Olha, que eu estou fazendo muita coisa. Então, Deus tem a obrigação de me abençoar. Quem pensa assim está na igreja errada. Tem igreja que ensina isso. Não, aqui no meio, o irmão reformado, é o espírito de Jó. Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome dele. Nu eu vim, nu retornarei. Entendeu? Tudo dele, que negócio é esse? Eu está aí, agora, ficando me agarrando essas coisas. Então presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus está falando com você. Agora tome essas atitudes. Tome essas atitudes. E certamente, seu destino, sua vida, sua história vai mudar. Vai mudar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, queridos, em nome de Jesus. Nosso horário já se foi. Eu estava até pensando em contar mais alguma coisa. Se eu contar, vai ver mais 15 minutos. Então eu não vou falar, vou ficar só por aqui. Deus já falou o que tinha que falar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa noite maravilhosa, Senhor. Muito obrigado pelos meus amados irmãos que estão aqui essa noite. Irmãos e irmãs, que certamente em alguma área das suas vidas estão atrofiados. Em algumas áreas da vida, aquele membro, aquela área secou e não tem mais vida. Mas o Senhor, ó Deus, com a mesma palavra, a mesma intensidade, diz para todos nós nessa noite: levanta-te, levanta-te e coloca para fora a tua enfermidade, a tua doença, aquilo que está morto, para que eu dê vida, para que o Senhor traga significado, utilidade, porque todos nós, sem Ti, somos inúteis, sem Ti não somos nada, mas contigo podemos tudo. O apóstolo Paulo, em alto bom som, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se é na escassez ou se é na fartura, se é sendo honrado ou sendo humilhado, tudo posso, disse ele, naquele que me fortalece. E o Senhor é o mesmo Deus que falou no passado, fala no presente e vai falar no futuro. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra os grilhões, porque nós sabemos, meu Pai, que dentro dessa sinagoga existia uma luta espiritual. Oh Deus, porque toda a religiosidade que começa a trazer, oh Deus, secura, atrofiar, Senhor, a tua igreja, o teu reino, é obra de Satanás. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida, e vida com abundância. Oh meu Pai, o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
Oh Deus, nós somos hoje os mensageiros do Senhor. Aleluia, meu Pai, muito obrigado por essa noite chuvosa, trovões lá fora, mas o maior trovão que nos enche o coração, que nos dá temor, é ouvir a voz do Senhor, que é poderosa. Oh meu Pai, muito obrigado pelos meus irmãos, queridos e amados, irmãs, a quem o Senhor tem chamado. Vem, filho meu, vem, filho meu. Nós, ó Deus, possamos nessa noite desprender de tudo, como o Senhor mesmo disse, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh Deus, aleluia, Senhor. A graça do Pai, o amor manifestado no Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém.